Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da turma do João. É muito bom estar com vocês, compartilhando da palavra de Deus. Meu nome é Isabel Cristina, mais conhecida como Tia Cris, ok? E hoje eu quero falar com vocês a respeito de notícias. Vocês têm recebido muitas notícias? E o que é notícias? Notícias é nós estarmos sabendo de coisas que aconteceram e que outras pessoas vêm nos contar, né? Por exemplo, antigamente nós recebíamos muitas notícias através de cartas. Você já recebeu uma carta? Eu já recebi muitas cartas antigamente, hoje nem tanto mais. Convites de casamento. Recebi muitos convites de casamento através de papéis. Mas também as notícias eram muito dadas através do quê? Jornais. Sabe, antigamente, não muito tempo atrás, mas nós acessávamos e líamos as notícias através do papel, através de jornais. E olha só, hoje nós não necessitamos mais acessar os papéis para ter notícias, jornal. Essas pessoas querem conversar conosco, estão em outras cidades, elas não precisam mais enviar cartas, né? Por quê? Porque hoje nós já conseguimos conversar através do quê? Das redes sociais, através da internet. Eu, por exemplo, estou distante de vocês, estou conversando através de um vídeo gravado pelo meu celular. Se eu quero hoje ouvir jornal, eu olho a televisão, ou eu abro lá notícias no meu próprio celular. Se eu quero conversar com pessoas que estão distantes, quero dar alguma notícia para alguma pessoa, eu vou no WhatsApp. Se eu quero publicar alguma coisa, eu vou no Instagram, no Facebook. Não é verdade? São notícias. Só que as notícias, elas podem ser boas ou podem ser ruins. Você já recebeu uma notícia boa? E você já recebeu uma notícia ruim? Como é que fica o nosso coraçãozinho quando alguém diz: olha, tenho uma coisa para falar para você, tenho uma notícia para te dar? Será que essa notícia é boa ou será que essa notícia é ruim? Pois é, só ouvindo para saber. Não tem como saber se nós não escutarmos. E olha só, na palavra de Deus também nós temos muitas notícias. Muitas. E sabe o que diz lá no livro de Isaías, no capítulo 52, 7? Diz que formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, boas notícias. Então, o livro, que é a palavra de Deus, ele tem muitas boas notícias para mim, para você. Ele tem muitas boas notícias para os seus vizinhos, para os seus amigos. Sabia? E você sabia que Jesus nos enviou para dar boas notícias? Assim como ele enviou os seus discípulos, ele também envia a mim e a você para dar essas boas notícias? Sim. Sabe aonde que você vai encontrar isso? Lá no livro de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18, 19 e 20. E o que Jesus fala lá para os discípulos? Olha, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Aí ele fala assim, então vão, ou seja, discípulos, vão, não fiquem parados. E deem e anunciem a todo mundo essas boas notícias. Façam discípulos de todas as nações. Sabe o que Jesus falou? Assim como eu fiz com vocês, eu trouxe notícias do céu, eu trouxe notícias da parte do Pai, eu trouxe boas novas, boas mensagens. Vão, façam a mesma coisa. E quais são as boas novas que o Senhor nos trouxe? Quais as boas notícias que Jesus nos trouxe? As boas notícias olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele fala que ele é a porta e que nós temos que passar por ele para nós chegarmos pertinho do Senhor. Ele fala que através dele nós temos o quê? Perdão para os nossos pecados. Através de Jesus nós temos o quê? Cura, nós temos libertação de todas aquelas coisas que muitas vezes nos impedem de viver uma boa vida. Não é verdade?
Então, crianças, quer ser igual os discípulos de Jesus? Jesus tem ali uma ordem para mim e uma ordem para você, para que nós vamos e anunciemos todas essas coisas que estão na Bíblia, na palavra de Deus, todas as mensagens de amor de Jesus para nós, toda a mensagem de salvação para o mundo, para todas as pessoas. Jesus veio para salvar todas as pessoas e levar para o Pai. Você quer ver um exemplo de uma pessoa que cumpriu, entre muitos que estão na Bíblia, esse homem, ele cumpriu com aquilo que Jesus havia falado aos discípulos. E olha que ele mesmo não tinha andado com Jesus, mas ele ouviu falar. E porque ele ouviu falar, ele obedeceu. Sabe, nós temos que sempre estar atentos à voz de Deus. Sabe, Lucas, ele escreveu o livro de Atos, mas Lucas não andou com o Senhor, mas Lucas ouviu falar do Senhor. Só que daí, olha que ele escreve a respeito de um que andou com o Senhor, através de Filipe. Lá no livro de Atos, no capítulo 8, eu vou contar essa história sobre Filipe. Filipe levava as boas notícias. Ele falava de Jesus para quem ele encontrasse. E olha só o que diz lá. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E aí diz que Filipe se levantou e foi. Ele já começou obedecendo aí. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então, o Espírito Santo fala para Filipe que ele deve ir para um lugar e nesse lugar estava vindo um etíope. E ele estava sentado aonde? No seu carro, ou seja, na sua carroça, e estava ali lendo o livro de Isaías. Olha só o que o Espírito Santo falou para Filipe. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e vai junto com ele. Diz que Filipe correu, ouviu ler o profeta Isaías, e aí diz que ele aproximou-se do carro e perguntou para o etíope: você está entendendo o que você está lendo? E o etíope respondeu: como poderei entender se alguém não me explica? E aí ele convidou Filipe a subir e a sentar junto com ele. Ora, a passagem que ele estava lendo dizia assim: foi levado como ovelha no matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça, e quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: por favor, me explique do quem que esse homem está falando. Esse profeta está falando de si mesmo ou está falando de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou a Jesus. E olha só, Filipe explicou para esse eunuco que o profeta estava falando de Jesus. E Filipe anunciou Jesus para esse eunuco. E olha o que aconteceu depois que ele falou de Jesus. Seguindo eles no caminho, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: ora, se você crê, claro que você deve, se você crê com todo o coração. E aí o eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, Filipe batizou o eunuco, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o vendo mais, ele foi seguindo o seu caminho, muito alegre. Crianças, olha que maravilha. O Espírito Santo fala para Filipe: ei, vai para tal lugar. Ele vai. Lá ele vê uma carroça.
e um homem sentado em cima dela. E o homem está lendo o livro de Isaías. E ele não compreende o que ele está lendo, sobre quem que Isaías estava falando. Filipe se achega e fala: olha, Isaías está falando a respeito de Jesus. E ali Filipe começa a ensinar todas as coisas a esse eunuco sobre Jesus. Filipe começa a fazer aquilo que Jesus falou para fazer lá em Mateus 28. Vão por toda a terra, anunciem o evangelho a toda criatura, ensinando-lhes todas as coisas que eu vos tenho dito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha se não foi isso que Filipe fez. Ele foi, ele encontrou o eunuco, ele falou de Jesus, ele ensinou todas as coisas que ele sabia sobre Jesus. Ele ensinou que Jesus é o Filho de Deus e que se o eunuco cresce de todo o seu coração e fosse batizado, ele seria salvo. E olha o que aconteceu. O eunuco creu. E olha a declaração dele. Ele fala: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ali diz que naquele momento eles pararam a carroça, desceram no lugar onde havia água e o próprio eunuco falou: eu quero ser batizado porque eu creio nesse Jesus. E Filipe batiza ele e vai embora. Gente, olha crianças, que maravilha. Ali Filipe cumpriu o grande mandamento de Jesus. E você? Você também quer cumprir esse grande mandamento? É muito fácil. É só falar de Jesus. É falar que Jesus é o Filho de Deus. Que através de Jesus nós temos amor, nós temos comunhão com o Pai. E se nós cremos em Jesus e formos batizados, nós seremos salvos. E muito mais que isso, se eu crer com o meu coração, se eu confessar com a minha boca, aí sim eu estarei pertinho do Senhor e Ele passará a habitar junto comigo. Você quer ser esse mensageiro de boas notícias? Porque a mensagem do reino de Deus hoje são boas notícias. Você tem boas notícias para anunciar aí para os seus amigos, para o seu papai, para a sua mamãe, para os seus vizinhos, para os seus parentes. Seja um mensageiro de boas novas, seja um mensageiro do evangelho, né? A Bíblia falou lá em Isaías como são bonitos, formosos os pés daqueles que anunciam boas novas. Então, crianças, seja um mensageiro. Seja um mensageiro dos céus. Vamos cumprir com a ordem de Jesus de anunciar esse evangelho a toda criatura. Amém? E olha só, tem tarefinha de casa sim. E o que é a tarefinha que você vai fazer? Você vai lá no livro de 1 João, no capítulo 3, e você vai ler. E lá no livro de 1 João, capítulo 3, você vai tirar uma boa notícia e vai escrever no caderno. Ok? O que quer dizer isso, tia Cris? Você vai ler, vai ver, isso é uma boa notícia, eu vou escrever isso. Aquilo que você lê nesse livro, que você fala, esse sim é uma boa notícia, você vai copiar como tarefinha lá no caderno. E uma outra tarefinha, você ser um mensageiro de Jesus nessa semana. Anuncie Jesus. Anuncie Jesus, fale, apresente Jesus para aqueles que não conhecem Ele. Fala: ei, Jesus ama você. Você sabia disso? Você sabia que Jesus é o Filho de Deus? Você sabia que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou? Você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Seja um mensageiro de boas novas. Seja um mensageiro dos céus, um verdadeiro discípulo de Jesus, porque os discípulos de Jesus fazem aquilo que Jesus fazia. E Jesus caminhou todo o tempo anunciando o reino de Deus e as boas novas. Amém? Então essa foi mais uma aula que você realmente nessa semana possa anunciar para muitas pessoas esse Jesus maravilhoso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tão lindo
mandamento e tão linda ordem que Jesus nos deu, de sermos mensageiros do Evangelho, mensageiros de boas notícias. Senhor, nós temos boas notícias, Senhor, para dar a nossos parentes, a nossos amigos, e as boas notícias é apresentar Jesus, falar de Jesus, dizer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ama a cada um. Senhor, que nessa semana, Senhor, nós não tenhamos vergonha, Senhor, mas sejamos esses mensageiros que levam notícias alegres e é notícias que vêm do céu, notícias que o Senhor nos ama e que o Senhor já preparou tudo para que nós estivéssemos pertinho de Ti, Pai. Eu quero abençoar a cada criança, a cada família aqui hoje, Senhor. Senhor, que nessa semana, Senhor, eles possam, Senhor, receber, Senhor, toda a provisão que o Senhor já preparou para eles. Que eles sejam abençoados, que não falte nada, não falte o pão na sua casa, pois a Tua palavra diz que o pão não faltaria na mesa, Senhor, daqueles, Senhor, que o amam, daqueles que o temem, que o Senhor é o Deus da provisão, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, traga a provisão, Senhor, à casa dos seus filhos. Senhor, aonde estiver alguém com enfermidade, Senhor. Senhor, que sejam curados em nome de Jesus, Senhor. Que se levantem, Pai, em nome de Jesus, Senhor, das suas camas, da onde eles estiverem, Senhor, com enfermidades. Que eles sejam curados em nome de Jesus. E no mais, Senhor, nós te louvamos sempre, Pai, porque hoje nós somos mensageiros de boas novas. Muito obrigado, papai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Até a próxima aula. Fique ligadinho. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.